Saravá, minha gente iluminada, aqui é Vladimir Teixeira do canal Umbanda e a sua gente, trazendo mais um conteúdo de qualidade para vocês e ressalvando, como de sempre, que não sou médium de Umbanda e tampouco médium espírita. Como de hábito, lembrando aos nossos simpatizantes para fazerem o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. E depois acionarem o sininho. E para que serve o sininho? Para serem notificados quando houver um novo conteúdo, pessoal. Ok? Aguardo vocês. Vocês já ouviram falar ou assistiram um filme chamado, abre aspas, Senhor e Senhora Smith, fecha aspas? É um filme de ação e comédia que são contratados para matar um ou outro. Ele foi contratado para matar ela, foi contratada para matar o esposo e ele foi contratado para matar a esposa. Pois então, hoje eu trago para vocês esse livro, abre aspas, A Sete Palmos, uma viagem à prisão das consciências, fecha aspas. Publicado em 2014 pela editora Madras, cujo autor é o gaúcho André Costa, e é ditado ou narrado, como você queira, pelo Exu Caveira, Laro Exu. E o que tem a ver o livro com o filme Senhor e Senhora Smith? É que o casal protagonista da história do livro viveu vários períodos entre tapas e beijos, mesmo estando em desencarnados. Ou seja, mesmo dentro das suas respectivas covas, ainda vivem em conflitos. Daí escolhi um nome bem sugestivo para a nossa videoresenha, entre aspas, Tapas e Beijos a Sete Palmos, fecha aspas. Esse conflito é um conflito milenar, pessoal. Vou repetir, um conflito milenar. E ficou muito perigoso para os dois espíritos, que ainda estão presos em suas respectivas covas. E roda a vinheta. Quem prefacia esse livro é Rubens Saraceni, desencarnado aos 64 anos de idade. Foi médium, sacerdote e escritor, reconhecido por suas contribuições à Umbanda e à espiritualidade esotérica. Sua trajetória religiosa teve início no Espiritismo, depois evoluindo para a Umbanda. No prefácio, Rubens Saraceni faz um rápido comentário salientado a necessidade dos médiuns umbandistas conhecerem um pouco mais sobre a lei das causas e dos efeitos, ações e reações. Já o autor André Costa, gaúcho, umbandista desde criancinha, graças aos avós. Na vida adulta tornou-se sacerdote, ou cacique, e posteriormente, indo morar no Rio de Janeiro, se dedicou à magia divina, tornando-se mago iniciador da magia das 7 chamas sagradas, trazidas ao plano material por Rubens Saraceni. André Costa tem vários livros que podem ser pesquisados na internet. André Costa e o Exu Caveira, autores do livro A Sete Palmos, uma viagem à prisão das consciências, traz na introdução 2 importantes esclarecimentos, a saber, primeiramente apresenta a finalidade do livro, que é abordar o mistério de prisão e reforma das consciências, e segundamente afirma que é um mistério à esquerda da criação sob a irradiação do orixá Omulu. Repetindo, o autor diz claramente que existe um mistério à esquerda da criação, está sob a irradiação do orixá Omulu, então devemos presumir que exista outros. Certo? Após a introdução feita pelo autor encarnado, há uma segunda introdução feita, então pelo autor espiritual, que é o Exu Caveira, e na sequência ele desenvolve o tema libertando consciências em 3 partes. Um dos temas que gostei muito foi a reflexão que o Exu Caveira faz sobre o atentar contra a vida e que considera agressão contra a natureza e meio ambiente, também um atentado contra a vida. Para bem entender alguns termos citados no livro, é aconselhável conhecer um pouquinho que seja, a respeito dos 7 sentidos da Umbanda Sagrada. Gostei muito ler sobre as relações existentes, seja material ou espiritual, que a gente pensa que só fica ao nível dos nossos mentores, anjo de guardas e orixá de cabeça. Na verdade, há múltiplos interesses. Exemplo é quando Exu Caveira diz, na história, que no campo que ele atua a lei está representada pelo orixá Naruê, ou quando ele recebe a visita da Maria Mulambo do Cruzeiro e do Exu Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas, respectivamente estão irradiados pelos orixás Yansan das Almas, Ogum Megê, estando os 3, naquela missão, a serviço dos orixás Omulu e Oxalá, orixás da vida e da fé respectivamente. Vejam o entrecruzamento dos orixás. Se é o que entendi pelo livro, significa que os orixás não são entidades isoladas, mas sim aspectos da mesma força divina, com energias e atributos que se complementam e se manifestam de diversas formas. Segundo a explicação, após o desencarne,
Alguns espíritos permanecem temporariamente presos ao caixão. Esse temporariamente quem decide é o próprio espírito. Esse estado não é um castigo, mas uma oportunidade de profunda reflexão e autotransformação, permitindo ao espírito se redirecionar à jornada evolutiva. De um jeito ou outro, querendo ou não, a fatura sempre chegará. A obra é composta por 7 relatos conduzidos pelo guardião Exu Caveira, que ilustram diferentes experiências espirituais nesse processo de transição. Essas histórias visam proporcionar ao leitor uma compreensão mais profunda sobre si mesmo e sobre os mecanismos espirituais que regem a evolução da consciência. Esse título soa muito forte e simbólico. 7 palmos normalmente remete à ideia de corte ou de sepultamento, enquanto prisão das consciências sugere uma reflexão sobre liberdade mental, moral ou espiritual. O livro chama a atenção para que tenhamos cuidados com orgulho, vaidade, arrogância e apego ao materialismo. Na terceira e última parte da introdução, o trio formado pelo Exu Caveira, Exu Tranca-Ruas de 7 Encruzilhadas e Maria Mulambo do Cruzeiro vão em um local chamado Embaixo, que é um local abaixo do cemitério, ilhas bem abaixo, onde ficam os espíritos que estão temporariamente presos às suas covas naquele campo santo e muitas vezes, inclusive sob domínios de outros espíritos. Já no final do livro, o Exu Caveira dá uma da pitadinha, de leve, tipo tira-gosto, sobre sua jornada milenar, e conta que, inclusive já conviveu algumas vezes com o autor deste livro. No livro o Orixá Omolu é retratado como uma divindade de puro amor, cuja atuação visa paralisar os negativismos e restaurar o equilíbrio da criação. Depois de muitos conflitos entre eles dois, ao longo de uma caminhada milenar, o autor ora encarnado continuou sua jornada de reencarnações na boa, porém o Exu, sabe-se lá por qual motivo, não mais reencarnou, até que um dia o Orixá Obaloaiê lhe apresentou a um tal de Tatá Caveira e então, um espírito se tornou Exu Caveira. E mais tarde, bem mais tarde, segundo o próprio Exu, cerca de 600 anos, o Orixá Omolu o designou como guardião à esquerda do autor desse livro. Depois de tudo isso, te convido a curtir, compartilhar e comentar. É muito importante, pessoal, vocês comentarem e também se inscreverem no canal. Entendido? Tchau, seres iluminados.